E boa noite a todos. É motivo de muita alegria estarmos de retorno, à nossa cidade de Parnaíba, e porque inclusive somos cidadão honorário, de Parnaíba. E num momento festivo de comemoração dos 63 anos do Centro Espírita Humberto de Campos. Então nós saudamos aos participantes aqui da mesa, o seu Cláudio de Souza, que foi um dos fundadores do centro, a Cristina Miranda, presidente da Federação Espírita Piauiense, a nossa companheira Rosário Lira, presidente do centro, e a Eliette Freitas, que é da direção também da casa e que representa aqui a União Municipal Espírita de Parnaíba. Sem dúvida nenhuma, os fatos que foram apresentados aí, históricos, desde a passagem da Caravana da Fraternidade nos idos de 1950, onde aqueles lidadores, pioneiros de propostas de união do Espiritismo em nosso país, registraram em livro, conhecido como Caravana da Fraternidade, da Lavra de Leopoldo Machado, a sua passagem e os elogios, as expectativas que eles tinham com a cidade de Parnaíba. E não deixaram de fazer a homenagem deles, visitando, inclusive, aquela praça onde está presente o cajueiro, plantado pelo então menino, Humberto de Campos. Então isso tudo faz parte aqui da história da cidade, e a homenagem que acontece alguns anos depois, registrando o nome de Humberto de Campos nesse centro espírita, ora aniversariante. O tema que nos foi proposto para a noite de hoje é, na realidade, um grande desafio. Paulo de Tarso e Humberto de Campos, arautos da Boa Nova. Então nós vamos imaginar qual a relação que nós poderíamos estabelecer entre ambos. Ora, Humberto de Campos, ele tornou-se conhecido no Brasil inteiro, pelo seu trabalho como jornalista e escritor, sendo na cidade do Rio de Janeiro, então capital de nosso país, uma grande referência literária e ao mesmo tempo moral, porque Humberto de Campos, ele não só publicava livros, como ele escrevia em vários jornais da capital, atendendo a perguntas formuladas por leitores, que eram encaminhadas por cartas, e outros que o visitavam, onde ele residia no Rio de Janeiro. E ali ele oferecia os seus pontos de vista, os seus comentários, e muitas vezes em forma de crônicas. Ele se tornou um dos literatos brasileiros mais conhecidos, e principalmente ali na região de Rio de Janeiro e São Paulo, ele era naquele momento, em função dos jornais, o mais lido, querido pela população. E Humberto de Campos, quando ele desencarna no final do ano de 1934, o fato marcante e inesperado é que 3 meses depois ele passa a escrever pela mediunidade do então jovem Francisco Cândido Xavier, que residia em Pedro Leopoldo. Chico Xavier, naquela oportunidade, contava apenas 24 anos de idade, e ele passa a escrever, acionado por diversos autores do mundo espiritual, e inclusive Humberto de Campos. Fato destacado é que o primeiro livro escrito pelo espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, Crônicas de Além Túmulo, chamou muita atenção na cidade do Rio de Janeiro, e principalmente na imprensa e no meio literário, porque foram divulgadas algumas resenhas desse livro.
E evidentemente que logo surgiram aquelas pessoas que queriam comparar estilos, né? E entre esses, vários asseguraram a semelhança de estilo que havia entre aquilo que Humberto de Campos escrevia enquanto coenado e depois desencarnado pela mediunidade de Chico Xavier. Nós já tivemos a oportunidade de ler trabalhos, inclusive, que comparam pensamentos registrados pelo escritor Humberto de Campos, no seu livro Memórias e em outros livros, onde ele divaga assim, sobre alguns assuntos, inclusive relacionados com a espiritualidade, deixando algumas pontas de dúvida, né? E, ao mesmo tempo, tecendo comentários que davam a entender que ele buscava algo diferente. Pois bem, pela psicografia de Chico, isso tudo se concretiza. E até algumas predileções de crônicas que ele havia escrito, relacionando com assuntos ali da região da Palestina, também é o que aparece em muitas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Então, o Humberto de Campos, espírito, ele passou a ser reconhecido através da psicografia bastante útil, bastante diversificada do médium Francisco Cândido Xavier. Então, para nós, torna-se interessante nós começarmos a analisar essa relação. E aí nós poderíamos lembrar que o Paulo de Tarso, o grande apóstolo, ele, na verdade, era o doutor Saulo de Tarso, né, que abriu mão de todas as suas prerrogativas quando ele se viu defronte a Jesus às portas da cidade de Damasco. E aí ele inicia toda uma romagem diferenciada como um seguidor de Jesus, e veio a ser o maior divulgador da mensagem do pensamento de Jesus. Todavia, Saulo de Tarso, nós não podemos esquecer que na origem dele ele era um fariseu ortodoxo pela sua formação, então tinha posições muito firmes, muito definidas, né? E essa definição de pontos de vistas e de valorização, inclusive, de atitudes, de comportamentos, ele transfere da situação de fariseu ortodoxo para um seguidor de Jesus. E ele passa por muitos testes, por muitas lutas, nesse momento de conversão, de adaptação a uma nova proposta de vida. Foi alvo de calúnias, de maledicências, de perseguições, né? De apedrejamentos, de aprisionamentos. Então ele sofreu toda forma de constrangimento por parte de pessoas do povo que eram acionados, principalmente, né, pelos representantes do Sinédrio de Jerusalém e também aquilo que se espalhava pelo mundo romano da época, que eram os representantes, os rabinos, junto às sinagogas. Mas Paulo de Tarso, ele tem uma característica ímpar, porque ele viveu numa situação extremamente diferenciada. Ele nasceu num lar judaico, então de tradição israelita desde a sua infância. Todavia, a sua terra natal é a cidade de Tarso. Ou seja, ele viveu na sua infância, na sua adolescência, toda a cultura helênica, e ali é que ele fez os seus primeiros estudos, suas primeiras leituras, inclusive dominando não apenas o idioma grego, mas conhecendo filósofos gregos naquele momento. E, além de tudo isso, a cidade de Tarso, e depois todos os locais onde ele habitou ou transitou, estavam imersos no Império Romano, que era uma outra cultura, uma outra realidade. Então ele conviveu concomitantemente com três mundos: o mundo judaico, o mundo grego e o mundo romano. E isso assegurou uma situação de grande cultura, de grande conhecimento, e ele
detentor, então, do seu preparo acadêmico, do seu preparo intelectual, ele tinha muita autonomia intelectual, então ele sabia o que ele deveria dizer e como dizer, e não tinha receios, não tinha medo, ele era destemido. Então essa é uma característica marcante para Paulo, o apóstolo, que fez com que ele se tornasse, em função disso, o principal divulgador da mensagem de Jesus, o consolidador do cristianismo primitivo, a ponto de Emmanuel escrever na apresentação do romance Paulo e Estevão que sem Paulo não haveria cristianismo, porque nós vamos ver alguns comentários de Humberto de Campos mais à frente relacionado com esse tema. E exatamente ele foi, então, o consolidador, né, do espraiamento da mensagem de Jesus. Ao mesmo tempo que nós encontramos essa figura ímpar lá no primeiro século do cristianismo, e histórica, reverenciada em várias aclamações de tendências religiosas em nosso mundo, e do ponto de vista histórico, porque as suas 14 epístolas, elas foram, na verdade, os primeiros textos escritos consolidados do Novo Testamento, porque até então tinham anotações esparsas, né, de alguns seguidores de Jesus e futuros evangelistas. Então, os historiadores o valorizam muito em função do seu registro, né, de uma época que é, sem dúvida nenhuma, marcante e um divisor de águas na história da nossa civilização. Ao mesmo tempo que nós vemos essa figura marcante, né, apóstolo Paulo, nós podemos relacionar alguma coisa com Humberto de Campos, que foi a proposta do tema da palestra de hoje. Humberto de Campos, ele chegou criança aqui em Parnaíba, já foi inclusive lembrado isso, e numa situação que eu diria bastante difícil, né? Órfão, né, de pai, a sua mãe trabalhando com bastante dificuldade, e ele viveu aqui alguns momentos interessantes, porque de um lado tinha a austeridade e a disciplina por parte da mãe e de alguns familiares das famílias Veras aqui de Parnaíba. E do outro lado, ele estava sujeito às traquinagens das crianças e adolescentes aqui na região do Porto de Parnaíba, no Rio Parnaíba, alvo de muitas preocupações por parte de Dona Anica, né, a sua genitora, e de muitas repreensões que surgiram, mas ele também procurando manter-se de forma independente, até rebelde, né, em alguns instantes, até uma posição em que ele começa a sentir, passando depois por São Luís e chegando ao Rio de Janeiro, que ele tinha que lutar pela vida. E lutando pela vida é que ele inicia, então, toda uma romagem diferente daqueles seus primeiros passos na infância e na adolescência, e firmando caracteres, né, de valores muito sólidos em toda a sua trajetória de jornalista, de deputado federal que ele foi, né, e também de escritor. Em todas essas circunstâncias, é interessante que ele tinha posições claras e definidas, tanto que, como deputado federal, ele foi cassado num daqueles golpes, né, dos primeiros anos da República, ainda por volta de 1919, 1920, em função dessa sua autonomia intelectual, da sua manifestação livre na área política. E ele escrevia, mantendo todas essas características. Então, vejam, nos seus textos, nós sentimos claramente um intelectual que escreve para o povo, de maneira que ele se torna entendido por boa parte da população, que o veneram naquela oportunidade,
que o consideram, inclusive, como um consultor, muitas vezes, né? Encaminhando dúvidas e perguntas para que ele redigisse alguma coisa naquele sentido, e claramente com posições morais definidas. Então, essa firmeza de posição que nós encontramos no jornalista, no escritor e no período político Humberto de Campos é muito marcante, né, em toda a sua vida, em toda a sua trajetória. E exatamente a partir desse confronto, né, de duas vivências, Paulo de Tarso no primeiro século, Humberto de Campos no século XIX, com características e procurando divulgar valores através da imprensa, através de seus livros, e com muita seriedade, muita disciplina, nós começamos a pensar como estabelecer a relação. E, de repente, nos veio claramente a intuição de buscar nos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier as citações que Humberto de Campos Espírito faz a Paulo de Tarso. E aí nós encontramos 5 livros psicografados por Chico Xavier, onde o espírito Humberto de Campos focaliza e comenta aspectos ligados a Paulo de Tarso. E aí nós podemos, inclusive, remontar alguns momentos, né, da trajetória do grande apóstolo do cristianismo. E começa com o livro Cartas e Crônicas, não no sentido histórico do lançamento do livro, mas no sentido, inclusive, de datação de fatos que nós vamos aqui enumerando e relacionando com a vida de Paulo à luz de obras de Humberto de Campos. Então, em Cartas e Crônicas, Humberto de Campos, ele focaliza aquele momento fantástico, né, em que às portas de Damasco, o doutor Saulo de Tarso vê Jesus e inicia-se todo aquele processo de conversão. Mas, ao mesmo tempo em que ele é convidado a entrar na cidade de Damasco, isso todo mundo sabe, e veio a ser atendido por Ananias, o homem que ele estava perseguindo e que ele iria prender, inclusive, ele, a partir daquele momento, ele recebe todo um apoio, uma orientação espiritual, inclusive, para que ele seguisse um caminho. Ele passaria a ser, então, um seguidor de Jesus. O interessante é que ele não seria um seguidor de Jesus laureado, homenageado, elogiado, como muita gente espera que isso aconteça até nossos dias. Ao contrário, ele, quando ele se transforma de Saulo no apóstolo Paulo, ele passou a ser, na verdade, um transgressor na visão do povo israelita ortodoxo, e com muitas perseguições, com muitos percalços, muitas dificuldades, passando por muitos desapontamentos. Então, uma vida de extrema dificuldade que ele passou nessa condição de seguidor de Jesus. E aí, essa complexa conversão que nós encontramos de Saulo para Paulo mostra todo o esforço dele de superação de dificuldades, porque ele não ficava temeroso de nada disso, ele enfrentava as situações e mantinha as suas posições, inclusive em julgamentos em que ele foi levado e, sob o risco de ser condenado à morte várias vezes, ele mantinha o seu ponto de vista e defendendo a sua posição de seguidor de Jesus, confrontando inclusive com a tradição e a legislação judaica que valorizava o Antigo Testamento e, obviamente, as leis de Moisés. E ele, que era um doutor nessa lei, não mais as aceitava. E dizia claramente que a aliança com Jesus é superior, o que seria, na verdade,
uma provocação, um atentado completo, né, ao status quo do mundo judaico daquela época. Essa superação de dificuldades que nós encontramos na vida de Dr. Saulo de Tarso se transformando no apóstolo Paulo, de certa forma nós encontramos também em Humberto de Campos. Sem entrar em detalhes para não milindrar, né, muitas áreas, ele foi muitas vezes esquecido, abandonado fisicamente, passou por momentos cruéis de saúde sozinho e tinha que escrever e trabalhar, porque ele sobrevivia dos seus escritos, inclusive. Mas até o final da sua vida, com muita dificuldade, quase cego, dificuldade inclusive de manipular a sua máquina de datilografia, ele continuava a escrever. E mantinha um bom ânimo e dava recados, levantando estado de ânimos de pessoas que o procuravam. Então, essa característica de superação de dificuldades e de luta que ele teve contra uma enfermidade difícil e que foi o aniquilando dia a dia, ele se compara, sem dúvida nenhuma, a um homem que soube enfrentar e vencer dificuldades e prosseguindo no seu rumo. Pois bem, esse trecho que nós falamos do livro Cartas e Crônicas, onde Humberto de Campos focaliza um momento da vida de Paulo. Num outro livro, que na realidade foi o primeiro na ordem cronológica de publicação, Crônicas de Além-Túmulo, Humberto de Campos ele focaliza um fato que é marcante. Ele começa a dizer o seguinte, na forma de crônica, porque Humberto de Campos escreve as suas crônicas e que nós diríamos que utilizando aquilo que Emmanuel diz do conhecimento das tradições espirituais, ou seja, informações que o próprio espírito encontra no mundo espiritual, acessa, e não necessariamente com detalhes históricos, não é? Mas ele escreveu uma crônica, em Crônicas de Além-Túmulo, onde ele começa a se reportar a Jesus. E Jesus, de repente, faz uma pergunta. João, o discípulo, né? Que fazem meus representantes? Então, é a pergunta que Jesus fez ao discípulo bem-amado João. E João começa a mostrar, mestre, envergonho-me de dizer, porque eles andam todos mergulhados em interesses da vida material. Na sua maioria, se aproveitam de oportunidades para explorar o vosso nome, Jesus. E quando voltam para o campo religioso, é quase que apenas para condenarem uns aos outros. Continua Humberto de Campos, esquecendo-se do que lhes ensinastes e a se amarem como irmãos. As discussões, os símbolos, meu mestre querido, me impressionam muito. Então, João fez um depoimento a Jesus, mostrando a modificação que muitos de seus discípulos haviam se submetido, não atendendo, né, às orientações de Jesus. E aí prossegue o diálogo, né, registrado pelo Espírito Humberto de Campos. Mesmo depois da minha volta da terra, Jesus dizendo, para os esforços que foram feitos para que Pedro e Paulo não se tornassem inimigos. Pedro era o discípulo de Jesus, fundador da Casa do Caminho, e Paulo era aquele que se converteu e chegou até a Casa do Caminho também. E o que está relatado aí? Qual é a essência desse diálogo? Na verdade, o que me preocupa
é que meus missionários muitas vezes estão atendendo a prazeres, a objetivos do mundo. Bom, agora então nós vamos explicar esse trecho, porque a crônica é longa, esse trecho registrado por Humberto de Campos, que é muito importante. Ele está se reportando àquele momento que Saulo havia se convertido como seguidor de Jesus, passou 3 anos de reflexão, de meditação no deserto, se preparou para a nova jornada, renunciou a tudo, foi deserdado pela família, ficou só no mundo, e um dia ele quis ir visitar a Casa do Caminho nos arredores de Jerusalém, aquela casa fundada por Pedro, Tiago e João, os discípulos de Jesus, logo após a crucificação. E lá chegando, no primeiro momento, ele quis reencontrar esses discípulos que ele havia conhecido num momento drástico, né? Quando ele foi lá, arrogante, senhor de si, do poder, como doutor da lei, e acabou levando à condenação do jovem Estevão, e que se transformou no primeiro mártir do cristianismo, e ele, o doutor Saulo, o primeiro algoz, né, de seguidores de Jesus. Pois ele quis voltar à Casa do Caminho, depois de se converter como seguidor de Jesus. E lá chegando, ele ficou maravilhado, porque agora ele entendia todo o trabalho de assistência que era ali feito. Atendimento às pessoas com fome, doentes, né? Precisavam de apoio material e consolo e orientação espiritual. Tudo isso ele entendia agora. De repente, no diálogo dele com Pedro e com Tiago, veio a saber a intenção deles, que eles imaginavam que deveria haver aí uma nova proposta para o momento em que as pessoas se convertem ao cristianismo. Antes deles se converterem como seguidor de Jesus, eles deveriam se converter em judeus. Ou seja, deveriam passar por todas aquelas práticas iniciáticas propostas lá no Antigo Testamento, né? E sacramentadas pelo Sinédrio e adotadas em todas as sinagogas, onde o ritual é mais importante. E ele, que era o ex-doutor da lei, não aceitou isso. E ele se afastou, ele rompeu com Pedro. Se afastou e partiu então para o trabalho de divulgação da mensagem dele a todas as pessoas, sem nenhuma exigência prévia, sem nenhum pré-requisito. Ou seja, ele se transformou no apóstolo da gentilidade. Foi neste momento. Mas aí Humberto de Campos faz o relato que a espiritualidade, em nome de Jesus, cuidou para que eles não se tornassem inimigos, embora afastados nas suas propostas e nas suas posições. E realmente, anos depois, eles se reuniram, discutiram e levaram a uma nova proposta de ação, mas foi um momento difícil. Então, nesse livro, Crônicas de Além-Túmulo, esse registro do espírito Humberto de Campos sobre Paulo, ele exalta a dificuldade que há nas relações entre as pessoas dos grupos religiosos, qualquer grupo religioso, dentro do próprio grupo, essa dificuldade, e a dificuldade desse grupo e dessas pessoas com o poder político e o poder religioso, expresso por instituições maiores religiosas ou por poderes do mundo político. Vejam que nós vivemos as mesmas dificuldades em nossos dias. Então, esse registro do livro Crônicas de Além-Túmulo é muito importante para a nossa meditação e com o objetivo, né, que foi definido nesse texto pelo espírito Humberto de Campos. No outro livro, psicografado por Chico, Contos desta e doutra vida, Humberto de Campos, ele focaliza de uma forma diferente um aspecto também
muito diverso. Ele faz referência a um relato, um diálogo que havia entre uma pessoa chamada Macário. E esse Macário, ele tinha, na verdade, o hábito de valorizar a Bíblia. Então, ele cultuava, em realidade, o livro sagrado, a Bíblia. Para ele, a Bíblia era a primeira e única obra, e tudo em função da Bíblia. Macário. E aí, Humberto de Campos vai tecendo os seus estudos, os seus comentários sobre Macário, e pergunta, em determinado instante, se ele não estaria desapontado, inclusive, né, de dedicar tanto tempo apenas à letra e não ao coração, né? Aí, mais uma vez, então nós vemos um outro aspecto focalizado nos relatos, nas crônicas de Humberto de Campos. Então, para o espírito Humberto de Campos, ele vai direcionando então esse diálogo para mostrar que era preciso não apenas se apegar à letra, mas aos próprios feitos, às próprias ações, né? É essa a ideia de Humberto de Campos. E aí ele cita explicitamente um versículo da Epístola de Paulo aos Romanos, onde está escrito assim: justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado pela fé, porque não é mais justificado pela lei, que Paulo criticava. Quando ele falava lei, ele estava se referindo ao apego ritualístico e formal, né, ao antigo preceito judaico, dos livros de Moisés. Mas a fé, e ele vai trabalhando a fé no sentido de se tornar ação, de se tornar concretização. Então, nesse relato, nessa crônica do livro psicografado por Chico, Humberto de Campos, ele chama atenção para a questão da transformação das pessoas em função de aplicação, de concretização para as ações, para as obras das pessoas, para os feitos, e não necessariamente apenas para a teoria, para a repetição de palavras, para se decorar Bíblia e coisas mais. Então, vejam, nós começamos a perceber o pensamento espiritual de Humberto de Campos extravasando nessas crônicas em função de textos e exemplos da vida de Paulo de Tarso. Surge mais um livro psicografado por Chico Xavier e que relaciona o espírito Humberto de Campos com Paulo de Tarso. É o livro Lázaro Redivivo. E nesse livro é muito interessante porque aí se estabelece, né, um relato de Humberto de Campos falando de Paulo de Tarso sobre a sua epístola, que foi a última, aos Hebreus. Essa epístola, ela tem um significado muito interessante, significativo, pelo seguinte: ele mostra que esse povo hebreu, que foi criado com toda uma tradição de ser o povo escolhido para receber a mensagem de Deus, e se nós olharmos numa trajetória histórica, em síntese, de todo o Novo Testamento, eles realmente consolidaram a ideia do monoteísmo. De um lado, isso é importante, é intocável. Por outro lado, o exagero em torno da ideia de povo escolhido para falar sobre Deus e defender Deus criou uma ideia de hegemonia, de superioridade. E aí começaram a se estabelecer, ao longo de toda a história até nossos dias, guerras e mais guerras, porque queriam implantar a superioridade da ideia de Deus, inclusive pela força. E nós tínhamos outros povos na humanidade. Então é importante nós lembrarmos de todo esse contexto. E aí, Humberto de Campos, espírito, nessa crônica, o que ele exalta? Que o importante
realmente não é aquela ideia, e que foi derrubada por Paulo de Tarso nessa epístola aos Hebreus, mas em outras epístolas também, não é essa ideia de exclusividade, de hegemonia, de povo escolhido, mas de expansão do amor fraternal para todo e qualquer povo. Isso que nós estamos falando, nós temos que pensar também, porque existem muitos chavões aí, imaginando que há novos povos escolhidos, e não há. Todos os povos são filhos de Deus, todas as nações fazem parte de um concerto do mundo para a construção de uma nova proposta de civilização. E nessa nova proposta de civilização, há, sem dúvida nenhuma, povos que têm compromissos mais próximos e mais sólidos de expansão de solidariedade e de fraternidade. E solidariedade e fraternidade é um completo antagonismo a qualquer ideia de povo escolhido ou de povo hegemônico. Então, ele trabalhou isso em algum dos seus livros mais à frente, quando ele já estava um espírito mais experimentado, vamos assim dizer, para escrever pela pena do médium Chico Xavier. Finalmente, surge o livro Estante da Vida, também da psicografia de Chico, escrito pelo espírito Humberto de Campos. E nesse livro, ele faz referência a um versículo da epístola de Paulo aos Romanos. E aí tem uma frase formidável que ele centraliza o foco, Humberto de Campos, e que é muito repetida: não faço o bem que desejo, contudo, o mal que eu não quero, este faço. E aí Humberto de Campos passa a tecer considerações sobre esse versículo da Epístola de Paulo, onde nós podemos depreender, através dos comentários de Humberto de Campos, captando o pensamento, a essência, da ideia de Paulo de Tarso, é de mostrar a dificuldade que todos nós, seres humanos encarnados e desencarnados, temos de lutar contra as nossas próprias forças inferiores, as nossas tendências negativas que todos nós temos, porque esse mundo aqui que nós vivemos não tem nenhum espírito puro e perfeito encarnado, não. Segundo o Livro dos Espíritos, o único que por aqui esteve foi Jesus. Então, todos nós temos limites, temos dificuldades, temos problemas, erramos, nos enganamos muitas vezes. E aí, essa frase de Paulo, destacada por Humberto de Campos, é para chamar a atenção exatamente sobre esse aspecto, que nós temos que fazer força para o bem que nós desejamos, e não apenas facilitar o mal que nós não queremos e às vezes nós praticamos. Essa é, na verdade, a grande experiência de vida que cada um deve ter agora, cada um de nós, conhecedores, tendo a certeza que nós somos espíritos imortais. E em sendo espíritos imortais, e pela visão trazida pela doutrina espírita, que somos espíritos reencarnados, então nós temos um compromisso de transformação para o bem, de educação de nossos espíritos. E é por isso que nós estamos aqui encarnados. Nós vamos sentindo assim, nesses 5 livros, são 5 livros de Humberto de Campos Espírito, pela psicografia de Chico, que destacam trechos de versículos e aspectos de vida de Paulo de Tarso, em que nós pudemos efetivamente fazer um paralelo, uma analogia entre ambos. E assim, sem dúvida nenhuma, com base nos seus esforços de vida, que foram concretizados enquanto seres encarnados, isso é importante, e com o trabalho espiritual que fazem, sem dúvida nenhuma, eles podem ser considerados grandes contribuintes para a divulgação de aspectos relacionados com o culto de virtudes, que é necessário no mundo de hoje,
a valorização dos ensinos morais de Jesus, atendendo aos ditames e princípios éticos que emanam de todos os ensinos de Jesus e que são bem trabalhados e consolidados pelo Espiritismo. Sem dúvida nenhuma, Paulo de Tarso foi o grande divulgador e consolidador da mensagem de Jesus. Humberto de Campos, espírito, ele se propôs a dar continuidade ao seu trabalho de jornalista e de escritor, mas rumando no ponto que ele havia parado enquanto encarnado, onde ele tinha dúvidas e até algumas inseguranças, resultado do contexto em que ele havia vivido, mas agora ele, espírito liberto, e com a certeza de tudo isso, ele se prontificou a ser um grande disseminador dessas essências morais e espirituais com base nos ensinos de Jesus. É exatamente isso que nós encontramos na relação entre Paulo de Tarso e Humberto de Campos, que aqui viveu na sua meninice. Deixamos, portanto, esses pensamentos, essas reflexões registrados neste momento de homenagem ao patrono do Centro Espírita, Humberto de Campos, para dizer que, sem dúvida nenhuma, Humberto de Campos e Paulo de Tarso são dois arautos do cristianismo e, sem dúvida nenhuma, com a visão e ampliação do conhecimento espírita. Muito obrigado.